Você já se perguntou por que pensamentos de medo e dúvida insistem em atormentá-lo? Não é por acaso, é uma guerra espiritual. E Deus quer que você saia vitorioso, começando agora. Meu amigo, escute-me agora. Há uma guerra em curso, não uma guerra lutada com bombas ou balas, mas uma guerra que está sendo travada no campo de batalha secreto da sua mente. Todos os dias, a cada hora, há uma voz que tenta sussurrar mentiras em seus pensamentos, ideias venenosas, sugestões sombrias, medo paralisante e confusão atormentadora. Esses não são pensamentos aleatórios, são ataques espirituais. São espíritos demoníacos travando uma guerra contra sua paz, seu destino e sua conexão com Deus. E se você não se levantar e lutar contra eles, eles continuarão a roubar sua alegria, distorcer sua identidade e afogar seu futuro em silêncio e derrota. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer proteger sua mente com a luz de Deus e inscreva-se para mais mensagens poderosas. Mas deixe-me declarar hoje com todo o fogo em meus ossos que você não precisa se curvar a essas vozes. Você não precisa viver com medo. Você não é escravo desses pensamentos. Você não foi criado para andar pela vida acorrentado pela ansiedade, destruído pela preocupação ou atormentado pelo que o inimigo sussurra na escuridão. Você foi criado por Deus, e onde a presença de Deus habita, nenhum poder demoníaco pode permanecer. O poder de Deus é a arma que silencia toda voz sombria em sua mente. E se você estiver disposto a se render, lutar e permanecer na fé, Deus derrubará toda fortaleza e o elevará à vitória. Deixe-me dizer a verdade, toda a verdade. A primeira coisa que o inimigo faz é mentir sempre. O inimigo fala apenas com engano. Ele diz que você não é bom o suficiente, que nunca se libertará, que seu passado define seu futuro, que Deus o abandonou. Mas esses não são seus pensamentos, são implantes das trevas. Eles não são a voz de Deus. E só porque entram em sua mente, não significa que pertencem a ela. Você deve aprender a reconhecer o que vem de Deus e o que é demoníaco. E uma vez que identificar a fonte, você deve tomar autoridade sobre ela, não amanhã, não mais tarde, mas agora. Há pessoas me ouvindo que têm sido atormentadas em silêncio por anos. Você anda por aí sorrindo, mas por dentro está sendo esmagado por pensamentos que parecem correntes. Você deita à noite, olhando para o teto, incapaz de descansar, incapaz de respirar plenamente porque algo está gritando em sua alma que você não está seguro, não é amado, não é digno. Mas ouça-me agora, essa voz é uma mentira vinda do abismo. Deus nunca disse isso. Deus não fala com medo. Deus não atormenta sua criação. Deus o eleva. Deus o constrói. Deus fala verdade, clareza, poder e paz. Qualquer voz que diga o contrário é um espírito demoníaco e deve ser derrubada pelo poder de Deus. E como você a silencia, não com sua própria força, não com pensamento positivo, não com afirmações ou autoajuda mundana. Você silencia espíritos demoníacos ao render sua mente à vontade de Deus. Você a silencia ao encher seu coração e seus pensamentos com o som da verdade de Deus. A escuridão não sobrevive onde a luz de Deus brilha. Você deve deixar a palavra de Deus ser mais alta que seu medo.
Suas promessas mais altas que as vozes de depressão, ansiedade, raiva ou auto-ódio. Fale a verdade de Deus em voz alta até que ela se torne a única voz que ecoa em sua alma. Não se engane. O inimigo não ataca o que não o ameaça. O fato de você estar sob ataque mental significa que há algo poderoso dentro de você. Deus colocou algo eterno em seu espírito, e o inimigo sabe que se você algum dia entrar em acordo com o que Deus disse sobre você, ele perderá o controle sobre sua vida. É por isso que ele mira sua mente, porque se ele conseguir convencê-lo a acreditar na mentira, ele não precisará levantar um dedo. Ele já venceu. Mas não hoje, não desta vez. Você não ficará mais em silêncio. Você não sofrerá mais em silêncio. É hora de lutar com a voz de Deus. Gostou da ideia de vencer a escuridão espiritual? Curta, agora comente luz. E fique até o final para uma surpresa especial. Toda vez que uma mentira surgir em seus pensamentos, você deve abrir a boca e declarar a verdade de Deus sobre ela. Não negocie com o medo, não acaricie as vozes de confusão, repreenda-as, derrube-as, substitua-as pelo som da glória de Deus. Diga em voz alta: minha mente pertence a Deus. Minha paz pertence a Deus. Meu futuro está nas mãos de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você não pode silenciar espíritos demoníacos apenas ignorando-os. Ignorar algo não faz com que desapareça. Você deve confrontá-lo. E quando você o confronta em nome de Deus, ele não tem escolha a não ser fugir. O diabo não teme seu talento, seu dinheiro ou sua educação. Ele teme sua rendição a Deus. Ele teme sua obediência. Ele teme suas orações faladas com um coração puro. Ele teme sua mente sendo lavada pela verdade. Esse é o seu poder. Deixe-me perguntar: quais pensamentos têm assombrado você? Quais mentiras têm ecoado em sua alma dia e noite? Você permitiu que eles construíssem uma fortaleza em seu pensamento. Você começou a aceitá-los como sua própria voz, porque esse é o maior truque de todos, quando o inimigo se disfarça como seus próprios pensamentos. Mas, amigo, você deve acordar. Nem todo pensamento é seu. Alguns pensamentos são plantados pela escuridão para enganar você. Você deve se tornar um guardião da sua mente, protegê-la como um lugar sagrado, porque sua mente é onde sua vida é moldada. O que você pensa se torna o que você acredita, e o que você acredita se torna o que você vive. Portanto, digo a você com urgência e amor: purifique sua mente com o fogo da verdade de Deus. Se você tiver que clamar a Deus a cada hora, faça isso. Se você tiver que repetir suas promessas até que elas estejam gravadas em seu coração, faça isso. Se você tiver que se afastar de ambientes tóxicos e influências pecaminosas, faça isso. Sua mente não é um playground para demônios, é um templo onde a glória de Deus deve habitar. Não deixe nada impuro tomar residência ali. Há uma paz sagrada que vem quando você entrega seus pensamentos a Deus, quando você diz: Deus, não posso lutar contra esses pensamentos sozinho. Preciso que lutes por mim. Entrego-te meu medo, entrego-te minha confusão, entrego-te toda mentira que foi sussurrada em meus ouvidos. Toma minha mente e purifica-a. E quando você ora isso com sinceridade, Deus responderá. Deus não ignora o clamor dos quebrantados.
Ele corre em auxílio daqueles que o invocam com um coração humilde. Ele restaurará sua mente, dará pensamentos de vida, não de morte, de esperança, não de desespero, de força, não de fraqueza. Há uma purificação espiritual que precisa acontecer. Alguns de vocês precisam desintoxicar sua mente do veneno deste mundo. A música que você ouve, os programas, que assiste às conversas, que mantém, tudo isso importa. Eles não são neutros, são portais espirituais. O que você permite entrar por seus olhos e ouvidos cria raízes em seus pensamentos e, uma vez que cria raízes, produz frutos, seja de vida ou de morte. Portanto, seja cuidadoso, seja vigilante. Espíritos demoníacos estão sempre procurando uma porta de entrada. Feche a porta, tranque-a e jogue fora a chave. Deixe sua mente ser inundada apenas pela voz de Deus. Alguns de vocês têm lutado em silêncio por tanto tempo que esqueceram como é sentir paz. Você aceitou o barulho como normal, mas estou aqui para dizer que não é normal viver em tormento. Não é a vontade de Deus que você acorde todos os dias sentindo ansiedade, raiva ou desesperança. Isso é uma existência falsificada. O plano de Deus é que você tenha paz que ultrapassa o entendimento. Mas para ter essa paz, você deve escolher silenciar todas as outras vozes, exceto a dele. E eu o alerto. Essa batalha é diária. Você não pode lutar uma vez e esquecer. Espíritos demoníacos são persistentes, mas Deus também é. E se você permanecer rendido a Ele, se você andar com Ele, dia após dia, momento a momento, nenhum poder no inferno pode ter domínio sobre você. Você não foi criado para ser derrotado. Você foi criado para ser um vaso do poder e da autoridade de Deus. Você foi feito para andar com a cabeça erguida, sabendo que o mesmo Deus que soprou vida em você está lutando por você agora mesmo. Quando esses pensamentos vierem, não entre em pânico, ore. Não recue e resista. Não concorde, permaneça firme. Quanto mais você lutar, mais fracas as vozes se tornarão. Quanto mais você encher sua mente com a verdade de Deus, mais as mentiras serão abafadas. E em pouco tempo, os próprios pensamentos que antes o atormentavam serão silenciados e em seu lugar haverá uma calma que só pode vir da santa presença de Deus. Amigo, este é o seu momento, sua hora de se levantar e recuperar sua paz. Chega de ser suficiente. As vozes de medo, vergonha e confusão não pertencem à sua vida. Elas tiveram seu tempo. Agora é a vez de Deus falar. E quando Deus fala, demônios tremem. Quando Deus fala, a confusão foge. Quando Deus fala, sua mente é restaurada e sua alma é fortalecida. Deixe Deus falar em sua vida hoje. Deixe sua voz ser a mais alta. Deixe sua verdade ser sua arma. E observe como cada espírito demoníaco que tentou quebrá-lo é silenciado pelo trovão do poder de Deus. Não deixe sua mente ser um campo de batalha por mais tempo. Deixe-a ser um santuário. Que seus pensamentos sejam governados não pelo medo, mas pela fé. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Ele está perto dos quebrantados, resgata os atormentados, cura os feridos e silencia toda voz que se levanta contra seu filho. Esse é o Deus que você serve, o Deus que o ama, o Deus que nunca o deixará
O Deus que silenciará para sempre cada espírito demoníaco em sua mente. Ei, você, quer transformar sua mente? Comente fé. Inscreva-se no canal e não perca o final. Tem algo incrível esperando por você. E digo a você, novamente, que a voz de Deus troveje mais alto que o barulho em sua mente. Que ela afogue cada sussurro que diz que você está sozinho, que não é esquecido, que não é abandonado, que não está quebrado além do reparo. Você está sob ataque porque a luz de Deus brilha dentro de você. O inimigo só vem onde há algo valioso presente. Se não houvesse fogo em você, se não houvesse unção sobre sua vida, se não houvesse um propósito divino estampado em sua alma, o inimigo não perderia tempo enviando espíritos para atormentá-lo. Mas porque Deus o chamou, porque Deus o escolheu, porque Deus colocou algo eterno dentro de você, o inferno declarou guerra contra sua mente. Mas essa guerra não é sua para lutar sozinho. Deus é o defensor da sua mente, o guardião da sua alma. E quando você clamar a Ele, Ele responderá com fogo. Ouça-me com tudo o que você tem. Isso não é apenas sobre emoções. Não é sobre pensamento positivo ou tendências de saúde mental. Isso é sobre o mundo espiritual que cerca seus pensamentos. Pensamentos são sementes, e espíritos estão constantemente tentando plantá-los. Alguns vêm do mundo, alguns do seu passado, mas muitos vêm de espíritos demoníacos enviados para destruir seu alinhamento com Deus. Você não deve ser passivo quanto a isso. Você deve ser feroz. Você deve ficar de guarda nos portões da sua mente como um sentinela, na noite, declarando: nada entra aqui, a menos que seja de Deus. A chave, meu amigo, não é apenas resistir aos pensamentos errados, mas substituí-los pelos pensamentos de Deus. O que Deus diz sobre você, que você foi formado em força, que foi criado com intenção divina, que foi feito para um propósito maior, que sua dor, que suas lutas não definem sua identidade, Deus define. Que seus fracassos não são o fim, são o solo no qual sua fé está sendo refinada. Que mesmo no fogo, Deus está vigiando. Mesmo na tempestade, Deus está segurando você. Mesmo no silêncio, Deus está falando. Às vezes, os ataques mais perigosos são os silenciosos. Os pensamentos que parecem tão pequenos, tão quietos, mas que festerem. Pensamentos como: não sou o suficiente, não aguento mais, porque minha vida é assim. Esses sussurros não são aleatórios, são flechas. Mas você não foi deixado desarmado. Deus lhe deu tudo o que você precisa para silenciar as mentiras e permanecer na vitória. Ele lhe deu autoridade para comandar sua atmosfera, a capacidade de mudar todo o clima da sua alma ao invocar seu nome e resistir à escuridão com fé. Não subestime o poder da intenção. O que você foca cresce. Se você constantemente entreter a escuridão, ela ganhará força. Mas se você mudar seu foco para Deus, se começar sua manhã declarando sua bondade, se encher sua mente com sua verdade, se treinar seu espírito para reconhecer sua presença, então você começará a andar em clareza divina. A névoa se dissipará, a confusão desaparecerá, o tormento se quebrará e a paz se tornará seu lar. O inimigo quer que você pense que é impotente,
que esses pensamentos são apenas parte de quem você é. Mas a verdade é, você não é seus pensamentos. Você não é seu passado. Você não é seus medos. Você é o que Deus diz que você é. E quando você realmente acredita nisso, algo muda. Sua postura muda. Sua linguagem muda. Você para de implorar e começa a declarar. Você para de tremer e começa a se levantar. Você para de se esconder e começa a lutar. Alguns de vocês têm esperado que alguém lute por você. Mas hoje eu digo, Deus está esperando que você se levante e lute com Ele, não com sua própria força, mas ao se render completamente à sua vontade. Deus não se move na hesitação, Ele se move na rendição. Ele responde à desesperação. Quando você diz, Deus, não posso fazer isso sem ti, os céus se movem. O poder de Deus não é limitado, não está confinado a lugares sagrados ou homens santos. Está disponível para você agora, exatamente onde você está. Há pessoas ouvindo agora que choraram em silêncio. Você não disse nada aos que estão ao seu redor, mas a guerra em sua mente é real. O peso, a confusão, o esgotamento mental não é imaginário, é espiritual. E Deus vê isso. Ele vê cada batalha, ouve cada grito silencioso, conhece cada noite sem dormir. E Ele não está distante, não está passivo. Ele está bem ali com você, mais perto que a respiração em seus pulmões, pronto para trazer paz à tempestade dentro da sua cabeça. Mas isso requer uma decisão santa. Você deve decidir parar de alimentar os pensamentos que estão tentando destruí-lo. Você deve parar de dar espaço às vozes que nunca vieram de Deus. Você deve cortar o cordão, fechar as portas e preencher esses espaços com a verdade divina que vem de Deus sozinho. Porque uma vez que a verdade entra, as mentiras não têm onde se esconder. Elas se dispersam como sombras ao nascer do sol. A luz de Deus revela cura e restaura. Falo claramente. Você não pode ter paz se sua mente está constantemente cheia de barulho. Você não pode andar em propósito se seus pensamentos estão acorrentados ao seu passado. Você não pode ouvir Deus se está sintonizado na frequência do medo. Você deve escolher qual voz amplificará. E eu digo a você, amplifique a voz de Deus. Deixe-a rugir através do seu espírito, ecoar por cada câmara do seu coração, elevar-se acima do caos até se tornar o som dominante em sua vida. E aqui está o que acontece quando Deus se torna a voz mais alta, toda a sua atmosfera muda. Você anda diferente, pensa diferente, fala diferente. As pessoas ao seu redor perceberão, sentirão a paz que irradia de você, não porque você não tem batalhas, mas porque sua mente está ancorada em Deus. E uma mente ancorada é uma mente inabalável. Antes de tudo, deixe um like. Se você crê no poder de Deus, comente amém e assista até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração. Alguns de vocês têm implorado por paz quando Deus está chamando você para possuí-la. A paz não é dada aos passivos, é conquistada por aqueles que se rendem a Deus e se levantam em autoridade. Você deve reivindicá-la, deve falá-la, dizer mesmo quando não sentir dizer, até que sua alma acredite. Minha paz não vem deste mundo, vem de Deus, e nenhum demônio pode tirá-la de mim.
Você não foi feito para viver com tormento constante, não foi projetado para carregar o peso de cada mentira. Deus o criou para a liberdade, para a clareza, para a tranquilidade de espírito, para a integridade, para a sanidade mental. E nenhum demônio tem o direito de roubar o que Deus lhe deu. Mas você deve protegê-lo, deve guardá-lo como um tesouro, deve tratar sua paz como ouro precioso demais para ser trocado por qualquer coisa. Esta é uma guerra espiritual e o campo de batalha não está lá fora, está aqui, no silêncio, nos cantos invisíveis dos seus pensamentos. Mas tenha coragem, porque Deus já o equipou. Ele já falou, já enviou o seu poder. Você só precisa ativá-lo ao escolhê-lo, ao buscá-lo, ao encher seu dia com sua presença. Não apenas suas orações, mas seu estilo de vida, suas escolhas, seu foco, sua atenção. Você deve treinar sua mente para entrar em acordo com Deus, não com o medo. O acordo é poderoso. O que você concorda, você fortalece. Então, pare de concordar com suas preocupações. Pare de concordar com a desesperança. Pare de concordar com vozes que nunca vieram de Deus. Quebre o acordo, renuncie a ele e declare: somente Deus tem a autoridade para me definir. Somente Deus tem o direito de moldar meu futuro. Somente Deus tem a palavra final sobre minha mente. Isso não é apenas linguagem motivacional, é a verdade divina. Se você levá-la a sério, ela o transformará, renovará sua mente, reconstruirá sua força e silenciará cada espírito demoníaco que pensou que tinha controle sobre você. Você não é fraco, não está quebrado, além da cura, não está perdido, não está esquecido. Você é chamado por Deus, guardado por Deus, cercado por sua presença e está sendo elevado agora a um novo nível de clareza, força e propósito. Deixe as mentiras caírem, o medo desmoronar, o tormento acabar. E agora, alma amada, ouça com os ouvidos do seu espírito, porque essa verdade não é para fazer cócegas nos ouvidos, mas para abalar os próprios alicerces do seu cativeiro. Não há cativeiro que comece fora de você. Tudo começa no campo de batalha invisível da mente. É ali que os pensamentos criam raízes, e é ali que espíritos demoníacos lançam seus ataques mais ferozes. Mas você deve entender isso. Esses pensamentos não são apenas pensamentos, são a isca da guerra espiritual. No momento em que você começa a entretê-los, sem questionar sua fonte, eles começam a construir muros invisíveis ao redor do seu destino. Mas você não foi criado para ser aprisionado em sua própria mente. Você foi criado para andar na liberdade que vem apenas quando seus pensamentos estão alinhados com a voz eterna de Deus. Deixe-me dizer algo que muitos têm medo de dizer. Há forças espirituais que estudam suas fraquezas. Elas observam onde você hesita, notam o que você teme. Percebem o trauma que você enterrou profundamente sob seu sorriso. Elas não entram pela porta da frente, entram pelas rachaduras. Aquela memória que você não curou, aquela insegurança que você mantém em silêncio, aquela culpa que você carrega em segredo. Esses são os pontos de entrada que o inimigo procura. E uma vez dentro, ele planta pensamentos que parecem inofensivos. A princípio, apenas uma sugestão, apenas um medo passageiro. Mas esses pensamentos
são projetados para se multiplicar, para confundir seu discernimento e sufocar sua conexão com Deus. Mas ouça isso alto e claro: você não está sem defesa. Deus não o deixou vulnerável. Quando Ele o formou, Ele lhe deu mais do que carne. Ele lhe deu um espírito, uma conexão divina com Ele mesmo, que nunca pode ser cortada, a menos que você escolha se afastar. Isso significa que, mesmo no meio da sua noite mais escura, mesmo quando o tormento está gritando mais alto que sua força, você pode clamar a Deus e Ele responderá: não mais tarde, não amanhã, não quando você achar que finalmente é digno, mas agora. Porque Deus não precisa da sua perfeição. Ele precisa da sua rendição, do seu clamor, da sua fé, para alcançar, mesmo que esteja tremendo. Este não é o momento para meias medidas, não é a hora de andar na ponta dos pés em relação à sua saúde espiritual. Você deve tomar plena autoridade sobre sua atmosfera. Você deve purificar seu templo interior com o fogo da presença de Deus. Isso significa cortar qualquer coisa que contamine sua clareza, proteger o que você assiste, o que ouve, o que lê e quem você permite falar em sua vida. Porque, não se engane, espíritos demoníacos são astutos. Eles usarão vozes que soam familiares, mensagens que parecem inocentes e pensamentos que parecem seus para entrar em sua vida. Mas quando você está cheio da verdade de Deus, a mensagem falsificada deles será exposta. Você deve aprender a discernir. O discernimento é o radar espiritual que alerta sua alma quando algo não é de Deus. É aquela inquietação em seu espírito quando alguém diz as palavras certas, mas carrega a energia errada. É aquela voz interior que diz: desligue isso, afaste-se, não concorde com isso. Isso não é paranoia, é proteção. É Deus protegendo você dos pensamentos que buscam desfazer o trabalho que Ele está fazendo em você. Honre esse discernimento, treine-o a fio, porque ele se tornará a sua espada contra o invisível. E uma vez que você identificar a fonte de um pensamento atormentador, não o entretenha, expulse-o. Fale com ele como se fosse um invasor, porque é. Diga com ousadia: este pensamento não tem direito de viver na minha mente. Minha mente pertence a Deus. Minha paz pertence a Deus. Meu destino pertence a Deus. Eu não recebo este medo. Não concordo com esta confusão. Rejeito esta dúvida, ordeno que saia e convido a presença de Deus para preencher cada espaço onde a escuridão tentou habitar. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Clique em curtir, comente paz e inscreva-se. O final deste vídeo vai surpreender você. Alguns de vocês estão vivendo com pensamentos que foram plantados na infância, palavras ditas sobre você por pais professores ou pessoas em quem você confiava. Palavras que criaram raízes e têm gerado espinhos desde então. Palavras como: você não é suficiente, nunca mudará. Você é como seu fracasso é quebrado demais para ser amado. Essas não são suas verdades. Não são as palavras de Deus. E se não são de Deus, não tem direito de ocupar sua mente. Você deve arrancá-las como ervas daninhas de um jardim e substituí-las pela verdade divina. Você é chamado, é amado, está sendo refinado, está coberto pela misericórdia e proteção de Deus. Quando você começa a encher seus pensamentos com a palavra de Deus,
algo sobrenatural começa a acontecer. A nevoa começa a se dissipar, o peso começa a se quebrar, e uma nova consciência toma conta, uma clareza que nenhum medicamento pode dar uma calma, que nenhuma terapia pode replicar. Não porque essas coisas não sejam úteis, mas porque o que você precisa primeiro, e acima de tudo, é um alinhamento espiritual, um retorno à voz que o criou, um retorno à fonte de toda a paz, um retorno àquele que o conheceu antes da fundação do mundo. Você entende que a mente não é um recipiente passivo, é um campo de batalha ativo, e o que vence nesse campo determina como você vive. Se você permitir que o medo vença, você vive com medo. Se permitir que a vergonha vença, você vive escondido. Se permitir que as mentiras vençam, você vive em confusão. Mas se você permitir que Deus vença, se coroar sua voz como final, então você vive em poder, paz e propósito. Esta é a vitória que vem não do esforço, mas da rendição. Há espíritos designados para seu desencorajamento, espíritos que se alimentam da sua dúvida, espíritos que celebram cada vez que você desiste. Mas também há Deus observando, esperando ao seu lado, com poder, pronto para inundar sua mente com luz, no momento em que você o invocar com convicção. Deus não é um observador distante. Ele é seu refúgio, sua força, sua fortaleza. Ele é a voz que não apenas o conforta. Veja, Deus não sussurra palavras doces. Ele comanda a paz, declara a ordem, repreende o caos. E quando ele fala, toda voz demoníaca é silenciada. Digo a você agora, não espere que outra pessoa venha resgatar sua mente. Não espere que a vida se torne mais fácil ou que as circunstâncias melhorem. Deus está pronto para encontrá-lo no seu estado atual. Não quando você tiver tudo resolvido, não quando se sentir forte agora, na sua quebrantamento, no seu medo, no seu silêncio sobrecarregado. É aí que Deus trabalha melhor, nos momentos em que você se sente mais fraco, porque é então que sua força pode ser aperfeiçoada em você. Então, clame a Ele com tudo o que você tem, com toda a sua alma. Deixe sua voz se elevar acima do barulho da dúvida. E quando você fizer isso, Deus não tardará. No momento em que você dizer basta e voltar seus pensamentos completamente para Ele, Ele se moverá, realinhará sua mente, queimará toda mentira, arrancará toda fortaleza e colocará em você um espírito de ousadia, clareza e calma inabalável. Que este seja o ponto de virada, o momento em que você recusa ser governado por correntes invisíveis, o momento em que você para de sobreviver e começa a viver não como vítima dos seus pensamentos, mas como um vitorioso sob a sombra da proteção de Deus. Que cada palavra dita hoje crie raízes e dê frutos em sua mente, em sua vida e em seu destino. Porque quando sua mente está rendida a Deus, você se torna imparável. Nenhum espírito demoníaco pode tocá-lo. Nenhuma mentira pode viver em você. E nenhuma escuridão pode habitar onde a luz de Deus foi convidada a reinar. E agora que o peso desta mensagem se assente profundamente em seu espírito, porque isso não é apenas outro discurso, é um chamado para despertar sua alma para a plena realidade da guerra espiritual. Cada pensamento que você pensa carrega poder.
Cada pensamento ou alinha você com Deus ou o empurra para mais perto da influência de forças invisíveis que trabalham contra sua paz. É por isso que a batalha pela sua mente é a mais perigosa e a mais sagrada de todas. Porque se o inimigo pode invadir seus pensamentos, ele não precisa de correntes, ele o controla de dentro. Mas quando seus pensamentos são governados pela verdade de Deus, nenhuma força nos céus ou na terra pode movê-lo do seu lugar de paz e propósito. Não subestime o papel do silêncio no ataque espiritual. Muitos espíritos demoníacos operam melhor no silêncio quando você se recusa a falar contra eles, quando internaliza o medo, quando nutre a dor em vez de expulsá-la. Mas digo a você agora com urgência santa, abra sua boca e lute, declare guerra às mentiras. Deixe sua voz se tornar a espada que perfura a escuridão. Deixe seu clamor a Deus ser seu alarme, sua trombeta, sua arma. Porque o inimigo pode atacar sua mente, mas ele não pode sobreviver em uma atmosfera cheia da verdade de Deus. Alguns de vocês têm perguntado por que as vozes não param, mas a pergunta deveria ser: que verdade eu ainda não liberei em minha mente? Deus é a verdade, e onde a verdade está ausente, as mentiras criam raízes. Então, alimente sua mente com a verdade, até que não haja espaço para o engano respirar. Acorde com ela, ande com ela, fale-a para si mesmo quando ninguém estiver por perto. Quando o mundo estiver gritando seu barulho e o inimigo estiver sussurrando seu veneno, deixe a verdade de Deus ser seu hino. E não apenas pense a verdade viva. Há pessoas que sabem o que Deus diz, mas ainda vivem como se as mentiras fossem mais fortes. Isso não é fé, é medo disfarçado. Fé não é apenas concordar com Deus em teoria. Fé é alinhar suas ações diárias, suas reações, suas emoções, com o que Deus declarou, mesmo quando seus sentimentos gritam o contrário, mesmo quando tudo em sua vida parece caos, mesmo quando os pensamentos tentam surgir novamente. Fé é ficar no meio de uma tempestade e dizer: minha mente pertence a Deus. Não me curvarei ao medo, não obedecerei à confusão, não serei movido pela dúvida. Estou ancorado no poder de Deus. E ouça-me, esse tipo de fé é perigoso para o inimigo. Ela perturba sua agenda, destrói fortalezas, desaloja toda a influência demoníaca que tentou montar acampamento em seu pensamento. Porque quando você vive como se a palavra de Deus fosse final, você tira do inimigo sua arma, o acordo. Ele não pode ficar onde não é bem-vindo, não pode governar o que não possui. Então, retome o território dos seus pensamentos. Reclame a terra do seu mundo interior. Você não pertence à escuridão, não pertence à preocupação, não pertence ao medo. Você pertence a Deus, e sua mente deve refletir essa verdade. Falo agora para aquele que se cansou na batalha. Você orou, lutou, fez tudo o que sabe, mas o tormento ainda vem em ondas. Deixe-me dizer, a batalha se intensifica antes da tupo. Não confunda pressão com abandono, não confunda luta com derrota. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está perto. E o que você sente agora não é o fim. É o tremor antes da liberação. É o alongamento dos músculos da sua fé. É o teste da sua resistência. Mas se você não desistir, se continuar firme, se continuar declarando o que é verdadeiro, essa resistência se quebrará e Deus
inundará sua mente com uma clareza que o inimigo não pode falsificar. Não espere que a emoção corresponda à verdade. Às vezes, a verdade de Deus deve ser declarada em desafio aos seus sentimentos. Você pode sentir medo, mas declare paz. Você pode sentir fraqueza, mas declare força. Você pode se sentir indigno, mas declare que Deus está com você. Você pode se sentir quebrado, mas declare que Deus ainda tem um plano. Porque a verdade não é baseada na emoção. A verdade é baseada na palavra eterna de Deus, e ela não muda. Fale-a até que se torne sua nova realidade. E não ande nesta jornada com uma mente dividida. Uma alma de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Você não pode declarar a verdade em um momento e falar medo no próximo. Você não pode clamar a Deus e depois voltar correndo para a preocupação. Você não pode adorar um dia e depois habitar na escuridão no outro. Deve haver consistência em sua confissão, deve haver uma decisão firme. Eu escolho Deus acima de toda mentira, todo sentimento, toda distração, toda voz. Essa decisão deve ser tomada diariamente. E quando é ela, constrói um impulso espiritual. A mente começa a mudar a atmosfera, começa a mudar, e a voz de Deus se torna tão alta em sua alma que o inimigo não pode mais competir. Estou dizendo a você, isso não é ficção, não é exagero emocional, é real. Há um reino espiritual mais real do que o que você vê com seus olhos, e sua mente é a porta de entrada. Você deve guardá-la com tudo o que tem. Seja implacável em sua resistência ao pensamento negativo, seja intencional sobre o que você permite entrar em seu espírito, seja comprometido em filtrar cada pensamento pelas lentes da vontade de Deus. E lembre-se disso, nem todo pensamento é um ataque. Alguns são testes, alguns são espelhos, revelando onde sua fé precisa crescer. Alguns são chamadas de despertar, alertando você para as portas que deixou abertas. Use o discernimento. Não assuma que toda luta mental é uma derrota. Às vezes, é um treinamento divino. Deus está forjando sua mente em um vaso que pode carregar seu poder sem quebrar. Ele está ampliando sua capacidade, afiando sua percepção, ensinando você a lutar no espírito, não apenas por si mesmo, mas por aqueles que seguirão seu exemplo. Porque uma vez que sua mente estiver livre, você se tornará uma ameaça. Você se tornará aquele que quebra padrões geracionais, aquele que fala luz em quartos escuros, aquele que não apenas fala sobre o poder de Deus, mas o demonstra. Você se torna a prova viva de que Deus é maior que qualquer pensamento, qualquer ataque, qualquer inimigo, qualquer voz. Então, não ouse desistir. Não ouse recuar. Não ouse concordar com a escuridão por mais um momento. Você tem tudo o que precisa para ser vitorioso, não por causa da sua força, mas por causa da sua rendição. Não por causa do seu controle, mas por causa da sua confiança. Deixe o poder de Deus lavar sua mente como uma enchente. Deixe-o limpar os lugares escondidos, reconstruir as paredes quebradas, colocar seus pensamentos em ordem divina. E uma vez que sua mente estiver alinhada com Deus, toda a sua vida seguirá. Suas decisões mudarão, suas reações mudarão
seus relacionamentos mudarão. Sua paz não virá, e irá ela permanecerá. E não importa quais tempestades rugirem ao seu redor, a tempestade dentro estará calma. Porque quando Deus governa a mente, não há espaço para tormento, há apenas paz, e não qualquer paz, a paz que só Deus pode dar. E agora que cada alma, sob o som desta verdade, seja sacudida do sono. Porque esta guerra silenciosa, invisível, rastejante, não é ficção, não é exagero. É o próprio conflito que decide se sua vida será conduzida pela verdade, ou pelo tormento, pela clareza, ou pela confusão, pela paz divina, ou pelo caos implacável. E o centro desta guerra é sua mente. O inimigo sabe algo que muitas pessoas não percebem. Se ele pode tomar seus pensamentos, ele pode atrasar seu destino. Ele não precisa tomar seu corpo, suas posses, ou mesmo sua reputação. Se ele pode tomar seus pensamentos, ele já roubou seu futuro. Mas aqui está o que o inimigo mais teme. Não seu talento, não seu sucesso, nem mesmo suas práticas religiosas. O que ele teme é uma pessoa cuja mente está totalmente rendida a Deus. Porque quando a mente é governada por Deus, ela se torna um lugar de estratégia divina, um lugar de força espiritual, um lugar onde nenhuma semente demoníaca pode criar raízes. Uma mente governada por Deus se torna uma fortaleza inabalável, intocável e imparável. Veja, as verdadeiras fortalezas não estão nos céus ou nos cantos escuros deste mundo. As verdadeiras fortalezas estão na mente, fortalezas construídas a partir de anos, acreditando em mentiras, concordando com o medo e dando espaço a vozes que contradizem a verdade de Deus. Mas hoje, Deus está chamando você para derrubar essas fortalezas, não com violência, mas com convicção, não com suas emoções, mas com a verdade. A verdade é seu martelo espiritual, e toda vez que você a declara, você está derrubando outra parede, outra corrente, outra falsa identidade que tentou defini-lo. Deixe-me falar diretamente com aqueles que têm sido presos pelo medo. Um medo incapacitante, paralisante, que rouba sua paz pela manhã e rouba seu sono à noite. Esse medo não é de Deus. Esse medo não é sua porção. Esse medo não é seu mestre. É um espírito e pode ser resistido. Mas você não pode lutar contra um inimigo espiritual com meios naturais. Você deve confrontar o medo com a verdade. Fale com ele. Não sussurre e declare: não temerei, pois Deus está comigo. Meus pensamentos estão sob a vigilância de Deus e nada me vencerá a menos que eu permita. E alguns de vocês permitiram que o inimigo ficasse por muito tempo. Você deixou esses pensamentos tóxicos persistirem porque se tornaram familiares. Você os chamou de sua personalidade, aceitou-os como sua natureza. Mas ouça-me, você não nasceu para carregar o que Deus nunca lhe deu. Os pensamentos que fazem você se sentir pequeno, indigno, derrotado, esquecido, esses não fazem parte da sua identidade, são invasores. E você tem o direito, não a responsabilidade de expulsá-los. Deus não projetou a mente humana para hospedar a escuridão. A mente humana foi criada para hospedar clareza, propósito, visão e ordem divina. É por isso que quando seus pensamentos estão em desordem, toda a sua vida parece desalinhada. Você pode tentar consertar o externo,
mudar seus hábitos, alterar seu ambiente, mas se não consertar o interno, se não render os lugares escondidos da sua mente a Deus, você sempre voltará à mesma dor, sob um disfarce diferente. E há muitos disfarces. Espíritos demoníacos são mestres do disfarce. Eles nem sempre vêm com chifres e ameaças. Eles vêm como autodesconfiança, como excesso de pensamento, como comparação, como procrastinação, como fadiga emocional. Eles vêm usando a máscara da normalidade até que você comece a acreditar que é assim que a vida é. Mas, amigo, a vida nunca foi feita para ser vivida em tormento mental constante. A vida é para ser vivida com uma mente ancorada na presença de Deus. Então, pergunte a si mesmo: quais pensamentos eu permiti que ficassem? Quais padrões mentais eu normalizei que são, na verdade, cativeiro espiritual? Porque antes que você possa ser livre, você deve querer ser livre. Você deve odiar a mentira o suficiente para expulsá-la. Você deve amar a voz de Deus o suficiente para torná-la a única que importa. Esse é o momento em que a mudança acontece, quando você para de alimentar seu medo e começa a alimentar sua fé. E aqui está um mistério que muitos não percebem. Às vezes, a presença de um ataque não é um sinal de fraqueza, mas de transição espiritual. O ataque contra sua mente muitas vezes se intensifica quando você está perto de uma tupô, quando está se aproximando de um lugar de maior clareza, rendição mais profunda e maior consciência espiritual. Então, se você está sentindo pressão, não presuma que está perdendo. Você pode estar à beira de um avanço divino. O inimigo sente quando seu espírito está sendo elevado, e ele usará cada pensamento, cada mentira, cada distração para mantê-lo preso onde está. Mas não recue. Avance através da pressão. Continue falando a verdade. Continue declarando a autoridade de Deus sobre sua mente até que as próprias paredes do engano desmoronem. E devo falar sobre isso também: não se isole. O isolamento é o ambiente favorito do inimigo. Quando seus pensamentos estão em tormento, a pior coisa que você pode fazer é sofrer em silêncio. Encontre um espaço onde a verdade seja falada. Encontre vozes que lembrem quem Deus diz que você é. Cerque-se de aqueles que andam em sabedoria, não em confusão. Deixe seu círculo espiritual ser preenchido com luz, para que nenhuma mentira tenha espaço para se esconder. Deus está chamando você não apenas para sobreviver à guerra mental, mas para dominá-la, para governar seus pensamentos como um rei governa seu reino, com autoridade, com consistência, com diligência. Você é o guardião da sua mente. Você deve decidir o que entra e o que é expulso. E Deus estará com você, lutará ao seu lado e encherá a sua mente com poder, se você permanecer fiel à sua voz. E não desanime se isso não acontecer em um dia. Fortalezas nem sempre são quebradas em um momento, mas são quebradas com persistência, com obediência, com fé, com a decisão diária de rejeitar o que é falso e abraçar o que é eterno. Cada vez que você resiste à mentira, você enfraquece seu domínio. Cada vez que você fala a verdade de Deus, você fortalece seu espírito. Cada dia que você alinha seus pensamentos com a sabedoria divina, você está reconstruindo seu mundo interior. Tijolo por tijolo, pensamento
por pensamento, até que o lugar onde sua mente habita se torne um salão do trono para a paz de Deus. Hoje, ao ouvir a poderosa mensagem de Billy Graham sobre como manter nossa mente limpa da escuridão espiritual, meu coração foi profundamente tocado por uma verdade que ressoa com a essência da fé que pulsa na alma brasileira. A batalha mais intensa que enfrentamos não é contra o mundo externo, mas dentro de nós, na mente, onde pensamentos, dúvidas e medos lutam para roubar nossa paz. Como brasileiros, somos um povo apaixonado, vibrante, que carrega a espiritualidade no coração, seja nas festas populares, nas orações fervorosas ou nos momentos de comunhão com Deus. A mensagem de Graham me fez refletir sobre como muitas vezes permitimos que vozes negativas, medo, insegurança, culpa, se infiltrem em nossos pensamentos, disfarçadas como parte de quem somos. Mas ao ouvir suas palavras, percebi que essas vozes não são de Deus. São ataques espirituais que tentam nos desviar do propósito divino para nossas vidas. A ideia de que nossa mente é um campo de batalha espiritual me fez repensar como tenho cuidado do meu interior. Quantas vezes deixei que pensamentos tóxicos como "não sou suficiente" ou "meu passado me define" tomassem conta sem questioná-los. Essa mensagem me acordou para a urgência de proteger minha mente como um templo sagrado, um lugar onde apenas a verdade de Deus deve habitar. A cultura brasileira valoriza a conexão com o divino, seja nas músicas gospel que ecoam nas igrejas, nos terços rezados em família ou nas promessas feitas em momentos de dificuldade. Graham nos lembra que Deus não fala com medo ou confusão, mas com clareza, poder e paz. Isso ressoa profundamente com nossa maneira de viver a fé com intensidade, com entrega. Com a certeza de que Deus está sempre presente, mesmo nas tempestades. O sermão me fez sentir um chamado para ser mais intencional na minha vida espiritual. Não basta apenas orar ocasionalmente ou frequentar cultos. É preciso vigiar o que entra na minha mente todos os dias. As músicas que ouço, as conversas que participo, os programas que assisto, tudo isso é uma porta espiritual. Se eu permitir que o veneno do mundo, como mensagens de ódio, comparação ou desespero, entre ele criará raízes. Mas, se eu encher minha mente com a palavra de Deus, com louvor, com gratidão, então a luz divina expulsará toda a escuridão. Uma das lições mais poderosas que tirei é a importância de substituir mentiras por verdades. Graham diz que não podemos apenas ignorar pensamentos negativos. Precisamos confrontá-los com a voz de Deus. Isso me marcou porque muitas vezes, no calor do dia a dia brasileiro, com trabalho, família, trânsito e tantas responsabilidades, acabo aceitando pensamentos de ansiedade como normais. Mas agora entendo que cada pensamento deve ser filtrado pela verdade divina. Em Timóteo 4, versículos 13 e 4 está escrito: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso é um alerta para não me deixar seduzir por mentiras que parecem inofensivas. Quando sinto medo,
posso declarar: Deus está comigo, não temerei. Quando a dúvida surge, posso afirmar: minha mente pertence a Deus e Ele me guia. Essa prática diária de falar a verdade em voz alta é transformadora, especialmente em um país como o Brasil, onde a oralidade, a expressão e a fé caminham juntas. Outro aprendizado que levo para a vida é a necessidade de rendição. Graham enfatiza que a vitória não vem da nossa força, mas da entrega a Deus. Como brasileiros, sabemos o que é lutar, seja contra dificuldades financeiras, desigualdades ou desafios pessoais. Mas essa mensagem me ensinou que a maior vitória vem quando coloco minha mente nas mãos de Deus e digo: Senhor, lute por mim. Isso não é fraqueza, é poder. É reconhecer que sozinhos podemos até resistir por um tempo, mas com Deus somos imparáveis. Essa rendição me inspira a começar cada dia com uma oração simples, pedindo a Deus que purifique meus pensamentos e me dê discernimento para reconhecer o que vem dele e o que é do inimigo. A mensagem também me desafiou a ser um guardião da minha mente. No Brasil, onde a cultura é tão rica em influências, das novelas às redes sociais, é fácil deixar que mensagens negativas se infiltrem. Graham me fez perceber que devo ser vigilante como um sentinela, protegendo o que entra pelos meus olhos e ouvidos. Isso significa escolher com cuidado o que consumo, desde as músicas que tocam no rádio até as conversas no churrasco de domingo. Cada escolha molda minha mente, e eu quero que ela seja um reflexo da glória de Deus, não um playground para a escuridão. Por fim, aprendi que a batalha pela mente é diária, mas também é uma oportunidade. Cada vez que resisto a uma mentira, fortaleço minha fé. Cada vez que declaro a verdade de Deus, construo um futuro alinhado com o seu propósito. Isso me enche de esperança, porque como brasileiros, sabemos que a esperança é o que nos mantém firmes, seja na fila do SUS, na luta por um emprego ou na busca por uma vida melhor. A mensagem de Graham é um convite para viver com ousadia, para transformar minha mente em um santuário onde a paz de Deus reina. Aplicarei isso sendo mais intencional em minha vida espiritual, filtrando meus pensamentos, falando a verdade em voz alta e cercando-me de pessoas que me aproximem de Deus. Minha mente não será mais um campo de batalha, mas um lugar onde a luz de Deus brilha, guiando cada passo da minha jornada. Se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixe um like agora para espalhar essa verdade poderosa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus é maior que qualquer escuridão. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada espiritual. E nos comentários, escreva luz se você está pronto para proteger sua mente com a verdade de Deus. Não perca o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer a voz de Deus ecoar mais alto que qualquer mentira.